Você já imaginou ser interrompido no altar pelo amor do seu passado? E se o homem que partiu seu coração retornasse no momento mais inesperado? Prepare-se para uma história onde o amor desafia limites e convenções. Assista até o final e descubra se o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Comente. Você acredita em segundas chances no amor? Curta se você já viveu um amor inesquecível. Inscreva-se para mais histórias emocionantes, como este. O sol parecia brilhar com mais intensidade naquela manhã de sábado. Cada detalhe da cerimônia havia sido planejado com perfeição. As flores brancas decorando os bancos da igreja, os vitrais refletindo luzes multicoloridas, e os convidados, elegantemente vestidos, sorrisos nos rostos, celulares nas mãos, prontos para registrar o que seria o dia mais feliz da vida de Isadora Mendes. Ela, vestida em um deslumbrante modelo assinado por um estilista internacional, caminhava nervosamente pelo corredor do hotel 5 estrelas onde havia passado a noite. Cabelos presos com delicadeza, maquiagem impecável, mãos frias, coração acelerado. Do outro lado da cidade, dezenas de repórteres aguardavam a chegada do casal à igreja mais tradicional de São Paulo, um casamento de aparências entre duas famílias poderosas, que selaria uma aliança entre negócios e imagem pública. Mas algo dentro de Isadora parecia fora do lugar. Ela tentava sorrir, mas por trás dos lábios pintados de vermelho discreto, existia um turbilhão. Seu noivo, Eduardo Bittencourt, era um homem bom, educado e filho de um político influente. Mas não era ele quem fazia seu coração disparar. E ela sabia disso. Desde o momento em que recebeu o convite para o jantar de noivado, há 5 meses, sua mente, e principalmente seu coração, insistiam em levá-la de volta para alguém que havia desaparecido da sua vida. Leonardo Vasconcelos. Um nome que ela jurou esquecer, mas que ainda ecoava em seus pensamentos mais profundos. Leonardo fora seu grande amor, o primeiro, o mais verdadeiro. Um jovem empresário bilionário, herdeiro de uma das maiores fortunas do Brasil, mas que, apesar de toda a riqueza, tinha um lado humano que encantava. Ele a conheceu quando ela ainda cursava direito e trabalhava como recepcionista de eventos. Contra todas as expectativas, se apaixonaram. Viveram 2 anos intensos, cheios de paixão, viagens e planos. Mas de repente tudo desmoronou. Ele desapareceu sem explicações. Um telefonema frio. Não podemos mais ficar juntos. Um fim abrupto que a deixou despedaçada. Ela nunca soube a verdade. E por mais que tentasse, nenhuma resposta fazia sentido. Agora, no dia do seu casamento com outro homem, Isadora lutava contra essas memórias como quem tenta apagar fogo com as próprias mãos. Do lado de fora da igreja, uma SUV preta estava estacionada discretamente. Vidros escuros. Motor ligado. 2 homens no banco da frente. No banco de trás, calado, vestindo um terno impecável e óculos escuros, estava Leonardo Vasconcelos. Seus olhos não deixavam a porta principal da igreja. Ele sabia que tinha minutos. Havia investigado tudo: horário, trajeto, seguranças, cronograma. Estava ali por um único motivo: impedir aquele casamento a qualquer custo. Está certo disso, senhor? Perguntou Gustavo, seu segurança particular e amigo de longa data. Leonardo retirou os óculos escuros, revelando olhos castanhos marcados por noites mal dormidas. Absolutamente. Eu não posso deixá-la se casar com ele. Não quando sei que ela ainda me ama. E se ela não quiser vir, então ela mesma vai me dizer isso olhando nos meus olhos. Mas enquanto eu respirar, ela não vai dizer sim para outro homem por obrigação. O plano era simples e ousado: invadir a cerimônia antes dos votos, retirar Isadora do altar, levá-la para sua mansão e, pela primeira vez, contar toda a verdade, mesmo que isso custasse sua liberdade. Dentro da igreja, a marcha nupcial começou a tocar. Os convidados se levantaram, virando-se para a entrada principal. Isadora surgiu na porta, segurando com firmeza o braço do pai. Ela sorria, mas seus olhos estavam marejados.
Leonardo desceu do carro naquele momento, caminhando determinado rumo à porta lateral. 2 homens o acompanharam, abrindo espaço com autoridade. Um dos convidados o reconheceu no corredor. Leonardo? Sussurrou boquiaberto. Foi nesse exato segundo que tudo virou caos. As portas se abriram com força. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente quando Leonardo entrou no salão da igreja. O padre estagnou. Eduardo, no altar, congelou. Isadora sentiu o ar desaparecer dos pulmões. "O que você está fazendo aqui?" gritou Eduardo. Leonardo, sem hesitar, subiu os degraus que levavam ao altar. Os convidados começaram a murmurar. Celulares se erguiam, registrando tudo. Seguranças do local correram para intervir, mas foram impedidos por Gustavo e um segundo agente. Leonardo estendeu a mão para Isadora, os olhos fixos nela. "Isadora, vem comigo." Agora, ela hesitou. Tremeu. Olhou para o noivo, depois para os pais. O salão parecia girar, mas então, algo dentro dela explodiu. Aquela voz, aquela presença, aquela dor que nunca passou. Ela largou o buquê. "Eu preciso entender", sussurrou. E então, para o choque de todos, ela segurou a mão dele. Leonardo a puxou com delicadeza, mas firmeza. Juntos, desceram os degraus correndo. Os seguranças tentaram impedir, mas foram bloqueados. Eduardo gritou desesperado. O padre pediu calma, mas era tarde demais. A SUV preta já os aguardava na porta. Sob flashes, gritos, aplausos e protestos, Leonardo Vasconcelos sequestrava sua ex-noiva do altar, aos olhos do mundo inteiro. Dentro do carro, Isadora tremia. Leonardo a olhava de lado, respirando fundo. Ainda não era hora de falar. Ainda não. Havia muita coisa para dizer. E nada podia dar errado agora. Enquanto o carro ganhava velocidade rumo ao interior, Isadora finalmente quebrou o silêncio. "Isso é loucura." "Pode ser. Mas é a única forma de te dizer a verdade." Ela o encarou. "Você vai me contar." "Por que me deixou sem explicações?" Leonardo desviou o olhar, a mandíbula tensa. "Vou contar tudo, Isadora. Mas primeiro, você precisa ouvir com o coração." E assim termina o primeiro capítulo desta história que mistura dor, paixão, reviravoltas e verdades enterradas. Uma mulher que quase se casou por obrigação. E um homem que comete a loucura mais ousada de sua vida por amor. O carro avançava velozmente pela estrada. Os pneus cortavam o asfalto molhado por uma leve garoa, enquanto o céu cinzento parecia refletir o turbilhão de emoções que se passava no interior do veículo. O silêncio era denso. Cada segundo parecia pesar toneladas dentro da SUV blindada, que conduzia Isadora e Leonardo para longe da cidade, e de tudo o que ela conhecia. Isadora apertava os dedos contra o vestido branco agora amarrotado. A maquiagem começava a escorrer pelas laterais de seus olhos, misturando-se às lágrimas que não sabia mais como conter. A raiva, o medo, a incredulidade. Tudo se misturava a uma sensação estranha de alívio, como se pela primeira vez em anos ela finalmente estivesse no lugar certo. Leonardo, ao seu lado, permanecia em silêncio. Olhava pela janela, a mandíbula travada. Ele sabia que a qualquer momento a bomba viria. E veio. "Você está completamente louco." A voz de Isadora saiu firme, mesmo que trêmula. "O que você fez? Você invadiu meu casamento, Leonardo. Tinha fotógrafos, políticos, empresários. Você perdeu completamente o juízo?" Leonardo virou-se devagar, encarando-a, pela primeira vez desde que saíram da igreja. Havia dor em seus olhos, uma dor que nem mesmo todo o dinheiro do mundo poderia apagar. "Eu perdi o juízo no dia em que deixei você." Isadora soltou uma risada amarga. "Que conveniente. Justamente no dia do meu casamento você aparece, do nada, e me arrasta feito um troféu roubado? Quer que eu ache romântico? Eu não te roubei. Eu te salvei." "Salvou?" Ela gritou. "Me tirou de um altar, me sequestrou, me trouxe para lugar nenhum e ainda tem a audácia de dizer que fez isso por mim? Fiz isso por nós,
Porque você não ama o Eduardo. Porque esse casamento não era seu sonho. Era o sonho da sua mãe. Da sua família. Dos negócios. Eu te conheço, Isadora. Sei quando você está sorrindo de verdade. E hoje, você estava sufocando dentro daquele vestido. Ela abaixou o olhar, tocada pelas palavras. Por um segundo sua expressão amoleceu, mas logo voltou ao tom frio. E você sabe o que eu senti quando você me largou sem explicações? Quando simplesmente desapareceu da minha vida como se eu não fosse nada? Você me quebrou, Leonardo. Ele assentiu, os olhos marejando. Eu sei, e eu vou passar o resto da vida pedindo perdão se for necessário. Mas antes, você precisa ouvir por que eu fui embora. Ela cruzou os braços, encarando-o com firmeza. Então fale. O carro finalmente chegou a uma casa de campo luxuosa, isolada no alto de uma colina, cercada por árvores e neblina. Um portão automático se abriu e os seguranças estacionaram em frente à entrada principal. Leonardo desceu primeiro e estendeu a mão para Isadora. Ela hesitou e depois desceu por conta própria. O interior da casa era sofisticado e elegante. Um piano de cauda negro no centro da sala. Lareira acesa. Aromas de madeira, vinho e lavanda no ar. Mas Isadora não estava impressionada. Agora vai me manter presa aqui como um animal. Você está livre para ir embora. A porta está ali. Mas se sair agora, nunca vai saber a verdade. Ela parou. Estava prestes a virar as costas, mas o que ele dizia fazia sentido. Por mais absurda que fosse aquela situação, ela precisava entender por que ele havia sumido da sua vida de forma tão brutal. Você tem 1 hora, ela disse encarando-o. Depois disso, eu volto para minha vida. Seja ela qual for. Leonardo assentiu com a gravidade de quem estava prestes a confessar algo que escondia há muito tempo. Quando começamos a namorar, meu pai me ameaçou. Ele começou. Disse que você era uma distração, uma mulher comum demais para um homem como eu, que sua presença manchava nosso nome. Eu já imaginava. Isadora murmurou. Mas isso nunca me importou. Eu também achava que não me importava. Até que ele foi além. Leonardo respirou fundo. Minha família estava envolvida em um grande escândalo de corrupção empresarial, documentos secretos, lavagem de dinheiro. Eu não tinha ideia. Quando comecei a me aproximar da verdade, meu pai me chamou para uma reunião com seus advogados. E lá estavam. Fotos suas, escutas, informações pessoais. Isadora arregalou os olhos. Eles estavam me investigando? Sim. E ameaçaram usar você como isca. Disseram que se eu não terminasse com você imediatamente, sua vida viraria um inferno. Iriam vazar imagens suas, inventar escândalos. Até manipular seu trabalho e seus estudos. Ela cambaleou um passo para trás. O chão parecia sumir. Por que não me contou? Porque se eu te contasse, você não aceitaria terminar, e você seria destruída. Eu precisei sumir. Apagar qualquer vestígio nosso. Te odiar era a única forma de te manter segura. Lágrimas escorreram pelos olhos de Isadora. Ela balançou a cabeça, confusa, dolorida. Você deixou que eu sofresse. Sozinha, por anos. Você foi covarde, Leonardo. Mesmo com boas intenções, foi covarde. Eu sei. E vou carregar essa culpa para sempre. Mas agora, a verdade está aqui, diante de você. Só me escute. Só me olhe. Porque apesar de tudo, eu nunca deixei de te amar. Ela o olhou nos olhos. Havia tanta dor ali, tanto amor, tanta saudade. Você espera o quê agora? Que eu diga que tudo bem? Que a gente retome do ponto onde parou? Leonardo caminhou até ela, devagar. Parou a poucos centímetros. Seu perfume a envolveu. Eu não espero nada. Só quero uma chance de te reconquistar. Não com promessas, mas com tempo, com verdade. Com arrependimento. O ar entre os dois ficou carregado. Os olhos se encontraram e se perderam. Por um momento, Isadora pensou em ceder, em abraçá-lo. Mas o orgulho e a dor ainda falavam mais alto.
Ela recuou um passo. Eu preciso pensar. Preciso entender tudo isso. É o mínimo que você merece. Isadora se afastou lentamente, subindo as escadas para o quarto de hóspedes. Leonardo ficou ali, parado, ouvindo o som de seus passos sumirem no corredor. Horas se passaram. A noite caiu. Do lado de fora, trovões anunciavam uma tempestade. Do lado de dentro, duas almas machucadas reviviam dores antigas e buscavam forças para enxergar um novo começo. No quarto, Isadora segurava o buquê que alguém havia resgatado da igreja. Um símbolo de um casamento que não aconteceu, mas que talvez nunca tenha sido o certo. Ela olhou para a janela. Lá fora, Leonardo caminhava na chuva, sozinho. Sem guarda-chuva. Sem proteção. Como se estivesse expiando sua culpa com cada gota que caía sobre sua pele. E ali, pela primeira vez, ela se permitiu sentir falta dele. A tempestade da noite anterior não havia cessado por completo. Gotas finas de chuva escorriam pelas grandes janelas da mansão, enquanto o amanhecer se insinuava por entre as frestas das cortinas. A casa estava silenciosa, como se até os móveis respeitassem o turbilhão que ainda se passava no coração de Isadora. Ela não havia dormido. Passou a noite em claro, sentada em uma poltrona ao lado da lareira no quarto de hóspedes, vestida com um robe de seda que encontrou no armário. Seus pés estavam descalços, o cabelo preso de qualquer jeito, e os olhos cansados, mas atentos. Passava e repassava na mente cada palavra que Leonardo dissera. As ameaças do pai dele. A chantagem. A dor dele. A própria dor. E principalmente, a dúvida. Até que ponto tudo aquilo era verdade? E por que agora? Porque justo no dia do casamento, como se ele pudesse ouvir seus pensamentos, Leonardo apareceu à porta batendo com delicadeza. Posso? Isadora hesitou por alguns segundos antes de assentir com a cabeça. Ele entrou, vestindo uma camisa branca com as mangas dobradas e calça, de linho escura, sem terno, sem pompa, sem a imagem fria e calculista que o mundo conhecia. Apenas ele. Trouxe café e um remédio. Achei que talvez não tenha dormido. Ela aceitou a bandeja sem palavras, mas seus olhos o seguiam, atentos. Leonardo puxou uma cadeira e sentou-se diante dela, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre eles era espesso, mas havia algo no ar. Uma tensão carregada de perguntas e feridas abertas. Eu sei que você ainda está processando tudo. Ele começou. Mas quero responder qualquer dúvida que tiver. Qualquer uma. Isadora mexeu o café distraidamente com uma colher, sem beber. Você falou da sua família, das ameaças. Mas o que aconteceu depois que sumiu? Ela finalmente perguntou. Onde você esteve? Por que nunca tentou me procurar antes? Leonardo baixou os olhos como se aquele fosse o momento mais difícil da conversa. Fui embora do país. Meu pai me mandou para uma filial da empresa em Dubai. Lá, eu fiquei sob vigilância, se é que você me entende. Era uma espécie de prisão de luxo. Meus passos eram controlados, meus contatos monitorados. Eles me queriam fora de vista. E longe de você. E você aceitou isso? Eu lutei. No início tentei enviar uma carta para você. Consegui contato com um amigo nosso, o Paulo. Lembra dele? O Paulo da pós-graduação? Leonardo assentiu. Ele prometeu entregar a carta, mas nunca ouvi de novo. Pouco tempo depois, meu pai mandou um recado claro. Se eu insistisse em manter contato com você, ele destruiria a reputação da sua família. Não era mais sobre nós. Era sobre você, sobre sua mãe, sua irmã, seu emprego. Isadora levou a mão à boca impactada. E tudo isso? Você suportou calado. Eu suportei porque era a única forma de te proteger. Só consegui sair desse cerco quando meu pai morreu há 1 ano. Ela o encarou surpresa. Eu não soube que ele faleceu. Não foi divulgado. A morte dele foi abafada por motivos estratégicos. A empresa não podia demonstrar fraqueza. Mas com isso, finalmente herdei o controle de tudo. E então, comecei a buscar por você. Isadora se levantou da poltrona, andando de um lado para o outro do quarto,
tentando absorver aquela avalanche de verdades. E você me encontrou, mas me viu com o Eduardo. Leonardo se levantou também, os olhos presos nela. Sim. Eu descobri que vocês estavam noivos quando vi uma nota na coluna social. Vi uma foto de vocês dois sorrindo, e ali meu mundo caiu de novo. Mas também soube que era um casamento de conveniência, um acordo entre sua família e a dele, imagem, status e zero paixão. Isadora parou, virando-se bruscamente para ele. Como você pode afirmar isso? Porque eu vi seus olhos na foto. E sei como você sorri quando está feliz de verdade. Não era esse o sorriso, ela quis retrucar. Mas não pôde. Ele estava certo. Aquilo nunca foi amor. Era um caminho que escolheu pela lógica, pelo medo de nunca mais amar alguém de verdade. Você acha que me conhece tanto assim? Ela perguntou, em voz baixa. Leonardo deu um passo à frente. Eu conheço cada linha do seu rosto, cada gesto que você faz quando está nervosa. Sei que você coloca a mão no pescoço quando está tentando esconder que está magoada. Como agora. Ela arregalou os olhos. A mão estava mesmo ali, pressionando o pescoço. Sei que você morde o lábio quando quer chorar, mas não quer demonstrar fraqueza. E que seu olhar baixa quando seu coração está dividido. Ela se virou de costas para ele, tentando conter o choro. Isadora. Ele murmurou. Para. Disse, firme. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Você me destruiu, uma vez. E agora volta, me tira do altar, me enche de verdades. E espera o quê? Que eu simplesmente me jogue nos seus braços? Não. Eu só quero que você sinta. Só isso. Esqueça o passado, o casamento. Sinta aqui dentro. Ele apontou para o peito. E me diga. Você ainda me ama? Ela permaneceu de costas, o coração acelerado, os olhos fechados. Uma lágrima rolou pelo rosto, silenciosa. A pergunta que ela evitou por tantos anos agora ecoava em sua mente como um trovão. Ela virou-se lentamente, olhos marejados. E se eu disser que sim? Leonardo deu um passo, depois outro, até estar tão próximo que ela podia sentir sua respiração. Não a tocou. Apenas sussurrou. Então não importa mais o que aconteceu. Só importa o que vem agora. O silêncio entre eles foi interrompido pelo som da chuva aumentando. Do lado de fora, o mundo parecia ruir. Mas ali dentro, um universo inteiro se reconstruía. Horas depois, Isadora foi até o escritório da mansão. Encontrou Leonardo analisando documentos, sozinho. Ela entrou sem bater. Ele levantou os olhos, surpreso. O que foi? Ela respirou fundo. Eu quero saber tudo. Quero ver os documentos, as provas, os rastros. Eu não posso mais viver com dúvidas. Se vamos recomeçar, será sem segredos. Leonardo abriu uma pasta e a entregou. Ali estavam fotos, mensagens interceptadas, e-mails forjados. A história por trás do fim do relacionamento deles era ainda mais sombria do que ela imaginava. E enquanto lia, uma certeza crescia em seu coração. Ela foi vítima de um jogo muito maior do que pensava. Mas agora, estava pronta para retomar o controle da própria história. O tempo parecia suspenso dentro da mansão naquela manhã. A chuva havia dado lugar a um céu opaco, sem sol nem sombra. Apenas uma luz difusa filtrava pelas janelas altas da sala principal, onde Isadora caminhava de um lado ao outro com uma pasta de documentos em mãos. As páginas que Leonardo havia lhe entregado na noite anterior, provas de que o fim do relacionamento deles havia sido orquestrado pela própria família dele, não paravam de rodar em sua mente. Cada linha lida era como um soco no estômago. Mensagens forjadas, áudios manipulados, ameaças à integridade de sua irmã, tentativas de destruir sua reputação na época da faculdade. Ela se sentia roubada. Não apenas de um amor, mas de um futuro inteiro. Leonardo a observava da porta, silencioso, respeitoso. Cada passo dela ecoava pelo piso de mármore como um alerta do quanto aquele momento era frágil e definitivo. Você sabia disso tudo há quanto tempo? A voz dela cortou o silêncio sem olhar para ele. Desde que meu pai morreu.
Quando assumi a presidência, encontrei os arquivos em um HD criptografado. Ninguém mais sabia da existência dele, nem mesmo os advogados dele. E por quê? Não me procurou imediatamente? Porque você já estava noiva? Isadora virou-se, os olhos em fúria. Noiva por conveniência, lembra? Como você mesmo disse. Leonardo deu um passo à frente, mas parou a tempo de não invadir o espaço dela. E mesmo assim, eu temi te machucar de novo. Eu não sabia se você me odiava, se estava feliz. Mas no dia que soube da data do casamento, percebi que não podia mais esperar. Então resolveu me sequestrar? Resolvi lutar. Ele disse firme. E não estou arrependido. Isadora suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Seus olhos estavam marejados. Você não faz ideia de como foi difícil viver sem saber o motivo do seu sumiço. Eu me culpei por tudo. Achei que tinha feito algo errado. Achei que eu não era suficiente para você. Leonardo sentiu o estômago revirar. Não diga isso. Você sempre foi o que eu mais quis proteger. Mas me destruiu no processo. O grito dela foi como um raio. Leonardo não se defendeu, apenas baixou os olhos. Por dentro, sangrava. Isadora se aproximou, as mãos trêmulas. E agora você quer... O quê? Que a gente simplesmente apague tudo isso e comece do zero? Eu não quero apagar nada. Quero reescrever com você. E enfrentar o que for preciso. Com você do meu lado. Ela o encarou por longos segundos. E foi aí que percebeu. Ele não era o mesmo homem de antes. Não era o herdeiro arrogante e encantador. Não era apenas o bilionário vestido de ternos caros. Era um homem quebrado pela culpa, moldado pelo amor, e que havia encontrado coragem no desespero. Eu não sei se consigo confiar de novo. Ela sussurrou. Leonardo deu mais um passo. Estava diante dela. Seu perfume a envolvia. Sua presença queimava. Então deixa eu te mostrar. Ele disse com a voz baixa e profunda. Dia após dia, passo após passo, eu espero o tempo que for. Mas antes, só me responde uma coisa. Ela respirou, sentindo os batimentos no pescoço. O quê? Você ainda me ama? Isadora fechou os olhos. Uma lágrima escorreu lentamente. E pela primeira vez, ela não resistiu. Não fugiu. Apenas falou com a voz embargada. Eu nunca parei. Foi como acender uma centelha num galão de gasolina. Leonardo avançou com cuidado, como quem beija uma flor delicada prestes a murchar. As mãos dele se ergueram lentamente, tocando o rosto dela com reverência. Ela não recuou. Os olhos se encontraram, e então, o beijo aconteceu. Lento, carregado de saudade, de dor, de tudo o que não foi dito por anos. Um beijo com gosto de redenção, de reencontro, de perdão. Isadora chorava no meio do beijo. Leonardo a abraçava como se ela fosse feita de vidro, como se temesse que ela evaporasse em seus braços. Eles se afastaram apenas o suficiente para encostar testas. Eu te esperei todos os dias, ela murmurou. Mesmo sem saber se você ainda existia. Eu morri no dia em que te perdi, ele respondeu. E ali, no meio da mansão isolada, os dois selaram o primeiro momento de verdade depois de anos de silêncio. Horas depois, eles estavam sentados juntos diante da lareira. Ela usava um moletom dele. Ele segurava sua mão com força. Não havia mais máscaras. Isadora olhou para ele com um leve sorriso nos lábios. O mundo vai nos massacrar. Que venha. Eu tenho os melhores advogados. Ela riu, ainda com olhos brilhantes. E o Eduardo? Leonardo suspirou. Ele já sabe. Sua mãe tentou me ligar. A imprensa já está espalhando tudo. Mas nós vamos lidar com isso juntos. Um passo de cada vez, Isadora. Assentiu. Um passo de cada vez. Do lado de fora, os portões da mansão se abriram silenciosamente. Um carro estacionou. Um homem de terno saiu. Era Eduardo, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, um assessor da mídia. E outro homem mais velho, de óculos escuros, rosto conhecido. Isadora viu a cena da janela e sentiu o sangue gelar. Não pode ser. Leonardo se levantou ao vê-la tensa.
O que foi? Ela apontou. Aquele homem é o irmão do seu pai, não é? Leonardo estreitou os olhos. O tio César? Sim. Por quê? Isadora recuou um passo. Ele estava com meu pai na semana passada. Eles estavam discutindo sobre... Nossa, família. Leonardo se aproximou da janela. Meu Deus! A paz que havia se instalado entre Isadora e Leonardo após o beijo parecia agora frágil como porcelana. Os minutos seguintes à aparição de Eduardo no portão da mansão foram carregados de um silêncio inquietante. Ambos se mantinham em frente à janela, observando o homem de terno e postura rígida se aproximar com passos calculados. Ao lado dele, um assessor, e logo atrás, César Vasconcelos, tio de Leonardo, irmão do falecido patriarca da família, e o tipo de homem que sorria com os lábios e tramava com os olhos. O que ele está fazendo aqui? Murmurou Leonardo com a mandíbula tensa. Isadora sentia seu coração bater no pescoço. Eles vieram atrás de mim, da situação, da exposição, ou de algo pior. Completou Leonardo. O interfone tocou. Gustavo, o segurança de confiança de Leonardo, apareceu na sala. Senhor, o senhor Eduardo Bittencourt está aqui com mais 2 homens. Diz que precisa falar com urgência com a senhorita Isadora. E também com o senhor. Deixe-os entrar. Respondeu Leonardo, com firmeza. Mas fique atento. Gustavo assentiu e saiu. Leonardo virou-se para Isadora. Você quer ir para outro cômodo? Eu posso conversar com ele sozinho, se preferir. Isadora respirou fundo. Seu olhar estava firme. Não. Eu quero olhar nos olhos de todos eles. Já chega de fugir. Os passos dos visitantes ecoaram no hall de entrada, como trovões anunciando tempestade. Eduardo entrou primeiro. Vestia um terno cinza escuro impecável, o rosto sério, mas o olhar ferido. Logo atrás, César surgiu, com um leve sorriso frio nos lábios, como quem achava toda a situação uma peça de teatro da qual era o diretor. O terceiro homem, mais jovem, observava em silêncio, como um cão de guarda disfarçado de assistente. Leonardo manteve a postura. Isadora estava ao seu lado, ereta, mãos cruzadas sobre o peito, como quem se protegia. Isadora, disse Eduardo num tom baixo. Eu precisei vir. Veio cedo demais para alguém que deveria estar em lua de mel, respondeu Leonardo seco. César soltou uma risada quase inaudível. Meus caros, esse não é momento para ironias. Estamos todos aqui para resolver isso com maturidade, certo? Isso depende do que exatamente vocês vieram resolver, disse Isadora, atravessando o olhar entre Eduardo e César. Eduardo respirou fundo. Não estou aqui para fazer cena, nem para reviver feridas. Mas o que você fez, Isadora, foi público, humilhante. Me deixou exposto diante de políticos, empresários, imprensa. Nossas famílias estão sendo bombardeadas. Você queria um casamento de fachada, Eduardo, não um amor verdadeiro. E se está tão preocupado com sua imagem, talvez devesse questionar seus próprios interesses. Rebateu ela. Eu sei que nosso acordo não era por amor, respondeu ele finalmente abaixando a guarda. Mas você me traiu na frente de todos. Tínhamos um contrato. Uma imagem construída. Você desfez tudo, por um cara que te abandonou por anos. Leonardo deu um passo à frente, mas Isadora o segurou pelo braço, pedindo com o gesto que não caísse na provocação. E você acha que eu devia continuar sendo uma boneca nas mãos da minha mãe e dos seus assessores? Eu sou um ser humano, Eduardo, e você sabia que eu não te amava. Não amava, mas era conveniente, e não me envergonhava estar com você. Pelo contrário, mas agora minha carreira, minha campanha, tudo está em risco. César então interveio, com a suavidade falsa que o caracterizava. Isadora, querida, entenda. Você está envolvida em algo muito maior do que um triângulo amoroso. Há contratos, alianças políticas, interesses milionários em jogo. Você não apenas escolheu um homem, você causou um terremoto. Então, o que vocês querem? Perguntou Leonardo. Que ela finja arrependimento? Que volte para o altar?
Que salve a imagem de vocês enquanto sacrifica a própria vida. César se aproximou devagar. Seus olhos focaram diretamente em Leonardo. Eu quero evitar que tudo desmorone. Quero evitar escândalos judiciais, principalmente com o que temos aqui. Ele estalou os dedos e o assessor tirou de uma pasta um documento com selo oficial. Leonardo pegou e leu em silêncio. Ao final, franziu o senho. Isso é uma ameaça judicial? Uma convocação, disse César tranquilo. Você cometeu um crime, Leonardo. Sequestro, interrupção de cerimônia legal, coação. Está tudo aqui. Ele não me sequestrou. Isadora elevou a voz. Eu fui porque quis. Eu fui porque precisava entender tudo. E agora que sei da verdade, não volto atrás. Mas essa versão não será aceita tão facilmente por um juiz, rebateu César. Especialmente quando temos vídeos, testemunhas e o pai da noiva. Ele olhou para Eduardo, como parte interessada. Leonardo jogou o documento sobre a mesa. Vão seguir com isso? Não. Se você cooperar, disse César. Se houver um pronunciamento formal dizendo que foi tudo um mal-entendido. Se Isadora assumir que se confundiu, que ainda ama Eduardo, o escândalo morre. E vocês continuam mantendo o jogo sujo, murmurou Leonardo. Como sempre, Eduardo abaixou os olhos. Por mais que tivesse vindo como parte da missão diplomática, parecia desconfortável com a manipulação toda. Isadora respirou fundo. Caminhou até César. Eu me recuso a mentir por conveniência. Me recuso a continuar sendo a boneca de luxo de homens poderosos. A era da Isadora submissa acabou. Eu não vou me calar. Ela olhou para Eduardo. Sinto muito, Eduardo. Mas isso é o fim. E então, sem aviso, ela pegou Leonardo pela mão. Agora, se me dão licença, quero viver a minha vida, com quem me ama de verdade. Leonardo a olhou surpreso. Depois sorriu com os olhos marejados. Os visitantes deixaram a mansão minutos depois, mas não sem deixar um aviso final. Vocês podem ter vencido essa etapa, mas a imprensa, os contratos e os investidores ainda estão atentos. Um movimento errado, e tudo ruirá, disse César, antes de entrar no carro. Leonardo observou o carro sumir estrada fora. Voltou-se para Isadora. Eles não vão parar tão fácil. E nós também não. Ela respondeu. Agora que sei tudo. Não vão me calar de novo. Ele a abraçou com força. Eu prometo. Nunca mais vou deixar que te tirem de mim. À noite, sentados diante da lareira, Isadora recostada no peito dele, o silêncio agora era sereno. Mas uma nova ameaça crescia do lado de fora. Um áudio gravado por um dos convidados do casamento começava a viralizar nas redes sociais. O vídeo mostrava o momento exato em que Leonardo invadia a igreja. O rosto de Isadora, o grito do noivo, e os comentários explodiam. Quem é esse homem? Isso é cena de filme. Ela claramente foi forçada. Eu shippo esse casal sim. A guerra da opinião pública havia começado. O mundo não esperou por explicações. Na manhã seguinte, a história de Isadora e Leonardo dominava as manchetes nacionais. Sites de fofoca, colunistas políticos, programas matinais e canais de opinião destrincharam cada detalhe do vídeo, que agora circulava pelas redes sociais com milhões de visualizações. Bilionário invade igreja e sequestra ex-noiva no dia do casamento. Amor ou loucura? O escândalo envolvendo duas famílias poderosas. Isadora Mendes, a mulher que trocou segurança pelo amor. As imagens eram fortes. O vestido branco manchado de confusão, os gritos dos convidados, Eduardo correndo em vão atrás do carro de luxo. E para o público, que não conhecia a verdade, Leonardo era o vilão perfeito. Dentro da mansão, a tensão era palpável. Gustavo, agora também atuando como assessor de imagem, estava debruçado sobre o notebook, lendo os comentários, com expressão preocupada. Senhor, as opiniões estão divididas. Metade dos usuários acha que foi uma história romântica digna de filme. A outra metade está pedindo sua prisão. Leonardo cruzou os braços respirando fundo. E os jornais? Todos em cima.
Alguns neutros, outros te destruindo. Uma reportagem da TV Nacional vai ao ar hoje à noite com imagens inéditas e entrevista com o Eduardo Isadora, sentada no sofá com um notebook no colo, tentava responder às mensagens de amigas, tios, jornalistas e da mãe. Eu não aguento. Mas todo mundo quer saber minha versão. Mas ninguém realmente quer ouvir. Só querem escândalo. E se contarmos a história do nosso jeito? Sugeriu Leonardo. Ela ergueu os olhos. Como? Uma entrevista. Um vídeo. Algo que mostre nosso lado. A verdade. Do nosso jeito, sem edição, sem manipulação. Gustavo assentiu. Isso pode ajudar, mas precisa ser bem feito, emocional, verdadeiro. E sair antes da entrevista do Eduardo. Naquela tarde, eles gravaram, Leonardo e Isadora, sentados lado a lado, em uma sala de fundo neutro, cor clara, iluminação suave. Ela começou com os olhos marejados. Eu sou Isadora Mendes, e essa é a minha verdade. Falou de como cresceu em uma família tradicional, de como conheceu Leonardo, do amor intenso e das mentiras que os separaram. Revelou as ameaças da família dele, a dor da separação, a tentativa de seguir em frente. E por fim, contou o que realmente aconteceu no dia do casamento. Eu fui embora com ele porque precisava de respostas, porque meu coração ainda pertencia a alguém que nunca saiu de mim. Leonardo falou depois. Admitiu seus erros, falou sobre o medo, a culpa, o peso de proteger quem ama ao custo da própria felicidade. E concluiu. Eu errei, mas também lutei. E faria tudo de novo se significasse ter a chance de amar essa mulher mais uma vez. O vídeo foi postado às 19 horas. A entrevista com Eduardo ia ao ar às 20 horas. Enquanto esperavam, Isadora andava de um lado para o outro na sala. Leonardo, mais contido, acompanhava os comentários nas redes sociais. Em menos de 30 minutos, o vídeo já estava com 1,2 milhão de visualizações. Agora sim entendi o lado deles. Que história dolorosa. Chorei com o depoimento da Isadora. Muito corajosa. Leonardo se redimiu. Isso é amor de verdade. Se isso for armação, merece Oscar. Isadora caiu no sofá aliviada. Pela primeira vez desde o sequestro sentiu que sua voz estava sendo ouvida. Eu nunca pensei que tanta gente se identificaria com isso. Ela disse. Mulheres dizendo que também foram silenciadas, que também tiveram a vida manipulada. Leonardo se aproximou. Isso é mais do que nossa história agora. É sobre todos que já foram obrigados a viver uma mentira. Mas a calmaria durou pouco. A entrevista de Eduardo trouxe uma versão polida e cuidadosamente montada. Ele falou sobre o impacto emocional de ser abandonado no altar, sobre o desequilíbrio de Leonardo, e insinuou que Isadora poderia ter sido manipulada emocionalmente para justificar sua atitude impulsiva. A imprensa, faminta por mais polêmica, lançou uma nova rodada de manchetes. Ex-noivo diz que Isadora pode ter sido vítima de abuso emocional. Triângulo perigoso. O lado de Eduardo. No dia seguinte, o telefone da mansão tocava sem parar. Um promotor estadual enviou uma intimação, formal, para que Leonardo comparecesse à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o suposto sequestro. O mundo agora era um tribunal, e o julgamento era público. No caminho até a delegacia, Leonardo estava calado. Isadora o acompanhava de mãos dadas. Fotógrafos já esperavam na porta. Você está preparada? Ele perguntou. Não por mim, mas por você. Eu não. Vou deixar que eles te destruam. Ao entrarem, foram recebidos por uma policial jovem de olhar firme, mas gentil. Eles foram conduzidos para uma sala reservada, longe dos flashes e câmeras. O delegado iniciou com frieza. Senhor Leonardo Vasconcelos, está ciente de que foi acusado de sequestro, coação e invasão de cerimônia religiosa? Estou, e estou aqui para provar minha inocência. Isadora interveio, pedindo para dar seu testemunho ali mesmo. Com voz firme declarou. Eu fui por vontade própria. Ele não me obrigou, não me ameaçou.
Ele me deu a única coisa que ninguém mais teve coragem de me dar: a verdade. Após 2 horas de depoimento, o delegado os dispensou, informando que a investigação seguiria, mas que não havia provas suficientes no momento para uma prisão. Porém, recomendou discrição. Nas próximas semanas, ao sair da delegacia, uma multidão os aguardava. Alguns vaiavam, outros aplaudiam. Cartazes com "Amor venceu" se misturavam com gritos de golpista. Leonardo protegeu Isadora com o corpo enquanto passavam. "Não olha para eles, só olha para mim", ele disse com os olhos nos dela. "Eu tô olhando", ela respondeu firme. "E é só isso que importa." Naquela noite eles jantaram em silêncio. Uma taça de vinho, velas, um momento de paz dentro de um furacão. "Eu te joguei no olho do furacão, Isadora", disse Leonardo. "Não, nós entramos nele juntos, e vamos sair juntos", ela respondeu. Ele sorriu. Pela primeira vez, havia certeza no olhar dela. Mas no alto de um prédio empresarial em São Paulo, César assistia ao vídeo deles com os olhos apertados. Ao lado dele, o advogado da família segurava uma pasta grossa. "Eles querem guerra? Então terão. Vamos usar o passado de Isadora. O estágio em que ela foi acusada de usar documentos sem autorização. Isso ainda está arquivado, mas com pressão pode virar processo. Não seria arriscado? Estamos falando de bilhões. Arriscar é o que fazemos melhor." E assim, enquanto o casal se fortalecia publicamente, uma nova ameaça se erguia nas sombras. Dessa vez, para destruir a reputação de Isadora. A chuva voltou a cair sobre São Paulo, como se o céu soubesse o que estava prestes a acontecer. Aquela manhã começara como as outras, silenciosa, tensa, com Isadora e Leonardo buscando manter uma rotina em meio ao caos da opinião pública. O vídeo deles havia conquistado apoio, mas o escândalo ainda pairava como uma nuvem densa sobre suas cabeças. Os advogados orientavam cautela. A imprensa estava dividida. E nas redes sociais, a história oscilava entre romance épico e loucura imperdoável. Mas nada os prepararia para o que estava prestes a acontecer. Foi Gustavo quem trouxe o jornal até a sala de estar. Saiu hoje, primeira página da revista Factual. Eles soltaram o dossiê. Leonardo pegou o exemplar com as mãos frias. Isadora, ao lado, arregalou os olhos ao ver a capa. A verdade sobre Isadora Mendes, a mulher que esconde um passado sombrio. Abaixo da manchete, uma foto antiga dela com trajes, de estagiária em um tribunal. E em letras vermelhas, documentos falsificados, desvio de informações e uma denúncia abafada. Quem é a verdadeira noiva do bilionário? Não. Isadora murmurou. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela pegou o jornal das mãos de Leonardo e começou a ler com as mãos trêmulas. Isso foi resolvido. Eu fui inocentada. Foi um erro da chefia. Eu só segui ordens. Eu nunca roubei nada. Eles estão distorcendo tudo. Leonardo se aproximou. A voz calma. Eu sei. Eu confio em você. Mas precisamos reagir com inteligência. César fez isso. Eu conheço a assinatura dele nesse tipo de manobra suja. Eles querem destruir minha reputação, me descreditar, tornar minha palavra irrelevante. Ela deixou o jornal cair e foi até o sofá, sentando-se com o rosto enterrado nas mãos. Estava arrasada. Leonardo sentou-se ao lado, envolvendo-a com os braços. Escuta. Isso é só mais uma jogada. Um ataque desesperado. Sabe o que isso significa? Ela o olhou, os olhos molhados. Que eles estão com medo de nós. Mais tarde, enquanto Isadora tentava ligar para a antiga chefe de estágio, na esperança de conseguir uma retratação oficial, Leonardo convocou uma reunião com seus advogados. Eles soltaram um dossiê manipulado. Querem usar uma denúncia arquivada para virar manchete. E se a gente não reagir rápido, isso vai virar processo criminal. E se virar mesmo que seja falso, ela pode ser obrigada a depor. E isso será um circo, disse o advogado principal. Então vamos ser mais rápidos. Quero que levantem toda a papelada daquele caso. Provas, e-mails, datas, tudo. O advogado assentiu e saiu.
Leonardo virou-se para Gustavo. E você? Quero que vasculhe os bastidores da revista Factual. Descubra quem pagou para essa matéria sair. Quem pressionou. Quem pressionou as fontes. Encontre a conexão com César. Eu quero ele sem escapatória. Naquela noite, Isadora não conseguia dormir. Sentada diante da lareira apagada, olhava fixamente para a brasa fria, lembrando da época da faculdade, do quanto lutou para construir sua carreira, da humilhação, de ser afastada por causa de uma denúncia infundada e da dor de carregar aquilo, mesmo sabendo que era inocente. Leonardo se sentou ao seu lado. Você quer que a gente pare? Ela o olhou, confusa. O quê? Isso, nós dois. Toda essa exposição. Eu não quero que você perca sua carreira, seu nome, por minha causa. Ela respirou fundo. Aproximou-se. Você acha que eu ficaria melhor sendo esposa de conveniência de um político, mentindo para mim mesma, sorrindo para fotos vazias e me calando diante de uma família manipuladora? Eu só não quero te arrastar pro fundo comigo. Ela pegou o rosto dele com as duas mãos. Você não me arrastou. Você me salvou. E agora somos dois. Se for para cair, eu caio com você. Mas se for para vencer, vai ser com você também. Eles se beijaram ali, no silêncio da madrugada, selando um pacto que nenhuma manchete podia apagar. Na manhã seguinte, a resposta veio rápida. O antigo coordenador da instituição onde Isadora estagiou publicou uma nota oficial nas redes. Na época, Isadora Mendes foi acusada injustamente por outro estagiário, que queria encobrir seu próprio erro. A denúncia foi arquivada por falta de provas, e posteriormente descobriu-se que a documentação foi manipulada por terceiros. Isadora nunca teve envolvimento. Sempre foi uma profissional exemplar. Leonardo mandou a nota para todos os canais de notícia, com um comunicado completo desmentindo o dossiê publicado. A resposta da internet foi imediata. Até quando vão atacar essa mulher? Agora ficou claro que é tudo armação política. Leonardo e Isadora são o casal mais forte que já vi. Mas enquanto a internet parecia apoiar, César se reunia com investidores internacionais. Está perdendo o controle da situação, disse um deles. Essa mulher virou mártir. Não se preocupem. Tenho outra carta na manga. Respondeu ele com frieza. Que tipo de carta? César sorriu. Uma visita do passado dela, o pai. No final da tarde, Leonardo e Isadora estavam sentados à beira da piscina da mansão. Ela lia um livro, ele falava ao telefone. Um carro preto se aproximou. Quem é esse? Perguntou Isadora, franzindo o senho. Quando o motorista desceu e abriu a porta, o chão pareceu sumir sob os pés dela. Um homem de cabelos grisalhos, olhar cansado e passos hesitantes desceu. Seu pai. Pai? Ela sussurrou, se levantando devagar. Ele ergueu os olhos. Havia dor e peso naqueles olhos. Isadora. Precisamos conversar. Leonardo se aproximou. Quem o trouxe aqui? O homem olhou para Leonardo e depois para a filha. Seu tio César. Ele quer negociar. E está usando a mim como moeda. Isadora. Olhou para Leonardo, depois para o pai. O mundo parecia desabar mais uma vez. A presença do pai de Isadora na mansão caiu sobre ela como uma onda gelada. Era como se todos os fantasmas do passado tivessem sido reunidos em um só rosto. Um rosto que ela não via há mais de 7 anos. Ele havia desaparecido sem dar explicações, deixando para trás dívidas, vergonha e uma família que teve que recomeçar do nada. Agora, ali estava ele. Mais magro, mais velho, com os ombros caídos de quem carrega culpas demais. Leonardo ficou ao lado de Isadora, em silêncio. Gustavo observava da entrada, atento. O pai dela limpou a garganta. César me procurou. Disse que se eu viesse até aqui, poderia impedir que vocês fossem destruídos. Ele quer que você desminta tudo, Isadora. Que diga publicamente que foi manipulada. Que Leonardo te seduziu para arruinar a campanha de Eduardo. Em troca, ele limpa meu nome e cobre minhas dívidas. Ela sentiu um nó na garganta. Então, você aceitou isso?
O homem baixou os olhos. Eu não sabia o quanto ele era sujo, mas aceitei sim. Porque pensei que poderia te proteger. Não tenho mais nada, Isadora. Nenhum crédito, nenhum orgulho. Só você. Leonardo deu um passo à frente. Você quer proteger sua filha? E está aqui como peão de um criminoso? Eu não sabia que César era tão calculista. Só entendi o jogo agora. Ele me manipulou como manipulou todos vocês. Me usou como última cartada. Mas estou aqui porque quero fazer a coisa certa. Isadora sentou-se lentamente, processando tudo. Lágrimas desciam pelo rosto. Aquilo não era só sobre César, ou sobre dossiês, ou sobre escândalos. Era sobre encarar tudo o que ficou pendente. Ela olhou para o pai. Você me deixou, sumiu. E agora aparece dizendo que quer me proteger. Eu não soube como encarar minha falência, minha vergonha. Me escondi, menti para mim mesmo. Mas ver você aqui, enfrentando tudo, me fez lembrar de quem eu fui um dia. Eu não vim só por César. Vim para pedir perdão. Silêncio. Leonardo olhou para Isadora. Ela respirou fundo. Eu te perdoo. Mas não porque você merece agora. Eu te perdoo porque carregar esse peso já não me cabe mais. E se quiser me ter por perto, terá que começar de novo. Do zero. Com verdade, o pai chorou. Pela primeira vez, Leonardo viu no rosto dele um arrependimento legítimo. E viu na mulher ao seu lado uma força que o deixava ainda mais apaixonado. 2 dias depois, Leonardo convocou uma coletiva de imprensa. Não em um auditório de luxo, mas no salão principal de uma ONG apoiada por ele, que cuidava de jovens, mulheres vítimas de violência emocional e manipulação familiar. Isadora estava ao lado. Mais uma vez, os dois falaram a verdade. Sobre tudo. Sem máscaras. O público assistia em silêncio, milhares conectados ao vivo pelas redes sociais. Quando se ama alguém de verdade, disse Leonardo, você não se cala diante da injustiça. Você não se esconde atrás de conveniências. Você luta, mesmo que o mundo esteja contra. Isadora pegou o microfone com os olhos firmes. Tentaram me calar, me silenciar com mentiras com meu passado. Mas eu descobri que não há arma mais poderosa do que a verdade e o amor. E se a sociedade quiser me julgar, que julgue. Mas não vou mais me esconder. Eu sou mulher. Sou livre. E escolhi amar. De novo, escolhi viver. A plateia aplaudiu de pé. O vídeo viralizou em minutos. E no mesmo dia, a promotoria arquivou as acusações contra Leonardo. César foi convocado a depor. Um e-mail vazado, obtido por Gustavo, mostrou que ele pagara pela matéria contra Isadora. A investigação sobre manipulação de provas e chantagem política foi aberta. Ele perdeu apoio. E com ele, Eduardo caiu nas pesquisas eleitorais. O império dos manipuladores começava a ruir. Algumas semanas depois, o céu azul abraçava um campo florido na região vinícola de São Roque. Não havia câmeras, nem jornalistas, nem política. Apenas amigos próximos e o som de um quarteto, de cordas tocando discretamente. Isadora caminhava pelo gramado vestida de branco. Um vestido simples, elegante, sem brilhos ou véus exagerados. Nos olhos dela, paz. Na ponta do altar sob as árvores, Leonardo a esperava com o sorriso mais verdadeiro da sua vida. Você está linda, ele disse, quando ela chegou ao altar. Você também, ela respondeu emocionada. E dessa vez ninguém vai me sequestrar. Ambos riram. Eu ainda estou armado com amor só para avisar. Ele sussurrou. O celebrante pediu silêncio. Estamos aqui hoje para unir duas almas que enfrentaram o mundo para ficarem juntas, que desafiaram o poder, a opinião pública e até a própria dor, em nome do amor verdadeiro. Os votos foram trocados, simples, profundos, reais. Isadora, você foi meu silêncio e agora é minha voz. Meu caos e minha paz. Eu te prometo ser seu lar todos os dias. Leonardo, você foi minha ausência. Agora é minha escolha, minha certeza, minha casa. E eu escolho você. Sempre. O beijo foi longo, suave. Os aplausos ecoaram entre as árvores.
A felicidade deles não era só de casal apaixonado. Era de dois sobreviventes que, contra todas as forças contrárias, venceram. Mais tarde, enquanto os convidados brindavam, Leonardo puxou Isadora para um canto do campo. "Tenho uma surpresa", disse ele. "Outra?" Ela sorriu. Ele a guiou até um pequeno pergolado. No chão, uma cesta de piquenique, 2 taças e um envelope. "O que é isso?" Ele entregou o envelope. "A escritura da casa onde crescemos como casal. Está no seu nome agora. Porque não importa o que o mundo diga. Você é a dona do que fomos, do que somos e de tudo que construiremos." Ela chorou e o abraçou como quem nunca mais queria soltar. Ao fundo, o pai de Isadora observava, emocionado. Recomeçara a vida, aos poucos. Tinha começado a trabalhar em uma biblioteca comunitária. Estava limpo. E pela primeira vez em anos, sentia orgulho de si. E naquela noite sob as estrelas, no meio do campo, Isadora e Leonardo dançaram sem música, sem roteiro. Apenas a certeza de que o amor deles era mais forte que o passado, a fama ou os medos. Porque no fim, o coração sempre encontra o caminho de volta. Comente. Qual foi o momento mais marcante dessa história para você? Curta se você torceu por esse casal do começo ao fim. Compartilhe esse vídeo com quem acredita no poder do amor verdadeiro. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes com reviravoltas, paixão e finais inesquecíveis.